bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente nesta semana que foi mais curtinha. Hoje é como se fosse sexta-feira, então sextou adiantado, meu povo! É mais um dia para convidarmos o Espírito Santo, então convide ele dizendo bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, ontem, enquanto eu ia para o curso, a gente passou ali por um caminho, né, ali indo para a esplanada dos ministérios. E tinha muitos ipês, um mais lindo do que o outro. E aí eu falei pro Lio, amor, o engraçado é que o ipê, ele floresce na seca. O ipê, ele floresce quando não tá chovendo, ou seja, ele floresce apesar da estação, do momento ali não ser favorável para ele. E mesmo assim ele consegue se destacar. Você pode ver, às vezes tem um ipê no meio do mato e você consegue ver ele lá amarelinho de longe, ou ele roxinho de longe. E ele falou, amor? Eu falei, E minha mãe falou, isso daí dá uma pregação. Mas realmente dá. Por quê? Porque a gente acha que a gente depende de um cenário favorável para crescer. A gente acha que a gente depende de um cenário favorável para Deus fazer. A gente acha que a gente depende de um cenário favorável para florescer. Mas a palavra é floresça. Ainda que as circunstâncias, ainda que as condições não sejam favoráveis, floresça. E aqui, o que significa florescer? Florescer, eu vejo que significa você se alegrar, independente das circunstâncias. É você se alegrar em meio à dor. É você se alegrar em meio ao sofrimento. É você se alegrar em meio a perdas. É você se alegrar em meio a portas fechadas. Milena, mas como que eu vou me alegrar se eu tô sofrendo, se tá doendo, se tá machucando? Milena, como eu vou me alegrar se a porta acabou de se fechar e era uma porta que eu queria muito? Milena, como que eu vou me alegrar se o meu sonho eu vejo pessoas conquistando e pra mim parece que eu nunca vou viver isso? E nesta manhã eu vou te falar por que a gente deve e pode se alegrar em meio aos sofrimentos, em meio à dor, em meio às portas fechadas, em meio às diversas circunstâncias da vida. E eu gostaria de ler uma passagem que se encontra lá em Isaías, capítulo 12, verso 2, que diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. O que significa aqui dizer que o Senhor é a minha força e o meu cântico? O Senhor é a minha alegria. Então, por que eu devo e posso me alegrar mediante sofrimento? Porque eu tenho um Deus que não me desampara. Eu tenho um Deus que dia após dia me reabastece com força, com poder, com paz, com saúde, com ânimo, com alegria. Sabe por que muitas vezes a gente se frustra mediante a dor, mediante o sofrimento, mediante as adversas situações da vida? Porque a gente quer basear a nossa alegria em coisas, em pessoas, em bens, mas a nossa alegria, a verdadeira alegria está no Senhor. A verdadeira alegria está em saber que eu posso estar no meio da tempestade, mas o meu Deus é o Deus que fala, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Esse é o meu Deus. Por isso que eu posso me alegrar em meio ao sofrimento, porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu sei que eu tenho um Deus que, apesar do cenário desfavorável, Ele vai cumprir a promessa. Ele vai fazer o milagre acontecer. Ele vai agir com o sobrenatural dele. Então, por que você pode e deve se alegrar mediante o sofrimento? Porque você tem um Deus que dia após dia te reabastece de força e de alegria. Que diz, o Senhor é a minha força.
O Senhor é a sua força para você enfrentar os dias difíceis. O Senhor é a sua força para você enfrentar essa dor que te corrói. O Senhor é a sua força para você superar essa porta fechada e entender que tudo tem um tempo. Se tem uma coisa que Deus tem me ensinado é que tudo tem um tempo. Há um tempo para cada coisa acontecer. E o tempo para cada coisa acontecer nem sempre vai ser como a gente quer. Nem sempre vai ser quando a gente quer. Mas vai ser quando Deus determinar que aconteça. Entenda isso. Quando você entender isso, você vai parar de sofrer por coisas que já era para você estar superando e começando a se mover e começando a, se restabelecer para começar. Não pare no primeiro obstáculo. Não pare no primeiro desafio. Às vezes a gente não entende por que as coisas dão errado, por que as coisas não aconteceram conforme a gente planejou. Mas é Deus. Deus, ele sabe como é para acontecer, o que é para acontecer, quando. Então apenas confia. Aqui diz: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Então não temas. Se deu errado, confia no Senhor. Confia que o Senhor vai abrir outra porta. Se não deu certo, amém. Glória a Deus, Senhor. Foi um livramento. Ou não é o momento. Não é agora. Não é o tempo. Então, a gente pode e deve se alegrar mediante as situações de dificuldade, porque nós temos um Deus. Oh, meu Deus. Nós temos um Deus que tudo pode, que tudo faz. Um Deus que não depende de cenários favoráveis. Você vê o IP floresce em meio à seca, sem chuva. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te fazer florescer. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer amadurecer em tempos onde as condições não são favoráveis. Por isso que muitas vezes a forma que Deus nos prepara, que Deus nos amadurece, que Deus nos ensina é em tempos de deserto. Porque o deserto é a escola do Senhor. O vale é a escola do Senhor. A tempestade é a escola do Senhor. O que nós aprendemos com aquela história? Onde tá lá os discípulos no barco, Jesus dormindo e vem uma tempestade. E Jesus fala: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E fala: homens de pequena fé. O Jesus estava no barco. Ele tinha o poder, ele tem autoridade para qualquer coisa. Então, por que eles estavam preocupados se quem manda e as coisas obedecem estava no barco deles? Então, o que a gente aprende com essa situação da tempestade? Que a gente precisa ter mais fé. Que a gente precisa confiar. Se Deus está no barco, ele não vai afundar. Se Deus está no barco, ainda que pareça que vai naufragar, que está balançando, que a tempestade está agitando, que o vento está soprando forte, o Senhor está no barco. Confia, você vai chegar ao outro lado. Você vai, passar por essa tempestade. Então, o que Deus ministrou no meu coração essa manhã é que você pode sim se alegrar em meio aos sofrimentos. E às vezes para o mundo parece loucura. Como que ela está passando por tanta coisa e está sorrindo? Porque a minha alegria vem do meu Deus. A minha alegria vem do meu Senhor. Não pare o seu louvor e a sua adoração pelo que você está passando. Muitas vezes a gente fala: hoje eu não vou orar porque eu estou triste. Hoje eu não vou orar, eu não vou louvar, eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes eu já falei isso? Chegar cansado em casa, apenas deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Quantas vezes nós não já falamos: hoje eu não vou nem orar que eu estou muito cansada. Mas a gente não pode parar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus por conta dos problemas, por conta do cansaço, por conta das adversidades, das dificuldades. Não. Em todo o tempo nós temos que nos alegrar no Senhor, porque até aqui Ele nos sustentou. Até aqui Ele não nos desamparou e nem vai desamparar. Ele esteve conosco em todo esse tempo e sempre estará. Então alegre-se em meio à dor, alegre-se em meio ao sofrimento, porque o seu Deus é a sua salvação. Confia nele, não tema. Ele é a sua força, o seu cântico, ou seja, ele é o motivo da sua alegria. Então, se você está triste, se você está batida, onde que está firmada e baseada a tua alegria? Se alegre no Senhor em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de você. Se alegre no Senhor em todo o tempo, porque Ele olha para você. Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele sente a tua dor. Ele cuida. Ele está cuidando de cada detalhe. Então não se preocupa.
Ainda que pareça que o barco vai naufragar, ainda que pareça que você vai sucumbir, ainda que pareça que tudo está dando errado, confie nos planos do Senhor. Porque os seus planos podem estar dando errado, mas os planos de Deus vão começar a dar certo na tua vida quando você confiar nele. Quando você colocar a vontade dele no centro da tua vida. Então se alegre. Se alegre. A sua alegria não deve estar baseada em pessoas, não deve estar baseada em coisas, não deve estar baseada em momentos. Não, a nossa alegria deve estar baseada no Senhor. Por isso podemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Porque sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Sabemos que tem um Deus que olha para nós, escuta o nosso clamor e responde às nossas orações. E quando você for chegar diante de Deus, abra o teu coração. Seja sincero, teve um dia que eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu deitei a minha cabeça no travesseiro e falei, Deus, eu tô tão cansada. E aí eu comecei a chorar, porque Deus começou a tocar no meu coração. É como se eu sentisse, naquele momento, um renovo de Deus. Sabe, de fora a fora no meu corpo. E no dia seguinte, quando eu acordei, nossa, parecia que eu tinha dormido 24 horas. Parecia que eu tinha acordado uma outra pessoa, mas é isso que Deus faz. Deus cuida de você até quando você dorme. Deus renova a sua vida, as suas forças, a sua fé, a sua alegria enquanto você dorme. Então olha esse Deus, queridos. Ele cuida de você até quando você está dormindo. Imagina se ele não vai cuidar dessa situação que tem tirado o seu sono, dessa situação que tem tirado a sua paz, dessa situação que tem te deixado ansioso, então confia nesse Deus. Porque esse Deus cuida de você. Esse Deus luta por você, batalha, guerreia e vence as suas guerras e as suas batalhas. Então não tem por que você estar abatido. Porque está abatido, ó minha alma. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então espere e se alegre em Deus. Sofrimento, dor, portas fechadas, dói, machucam, nos deixam tristes sim, mas a nossa alegria deve estar no Senhor. Então por isso você deve se alegrar em meio aos sofrimentos, em meio a tempestades, em meio a cenários desfavoráveis. Floresça, assim como o IP. Floresça ainda que tudo ao seu redor esteja desfavorável para o seu crescimento, para a sua alegria e para o seu amadurecimento. Floresça ainda que o cenário seja desfavorável. E se alegre no Senhor em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de você. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração. Que você tenha um excelente dia, um excelente feriado. Que essa palavra fale ao seu coração. Um grande beijo e até semana que vem.